mais um Debatologia Online, que é uma série de debatologias que a gente está fazendo online. E esse Debatologia ele é promovido pela instituição Aracê, que é uma instituição sem fins lucrativos, que ela tem a sede em Domingos Martins. Tem lá um campo de pesquisa, da pesquisa da Conscienciologia. Eu sou Isamar, né? Deve estar mostrando aí no vídeo. Eu sou voluntário da Aracê. E hoje a gente vai ter uma pesquisa sobre imobilidade física vígil. A gente tem aqui uma inversora, né? Que ela é da Simvex, a Bruna Rocha. A Bruna Rocha ela é formada em Educação Física, graduada em Educação Física, licenciatura, professora de Educação Física e inversora, né? E ela vai apresentar a pesquisa sobre imobilidade física vígil. Então, eu ia pedir para vocês, só antes da Bruna falar um pouquinho sobre a pesquisa dela, para vocês tirarem o monitor, né, a imagem e o som também. E aí, quando vocês forem fazer a pergunta, vai poder abrir o som e a imagem, tá bom? Então, a gente gostaria que ficasse sem imagem. E aí eu vou passar para a Bruna fazer umas considerações sobre a pesquisa dela. Bruna, muito bem-vinda ao Debatologia, e você pode dar suas primeiras impressões aí. Boa tarde, né, a todos, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a equipe da Aracê pela oportunidade de debate, né? E entrando no meu artigo, eu escrevi um artigo, né, a partir da minha experiência com a aplicação da imobilidade física vígil, né? Eu apliquei 50 laboratórios de imobilidade física vígil, né? E a minha motivação no início para aplicar esse laboratório era de alinhar a técnica da imobilidade física vígil com a técnica da 50 vezes mais. Aí eu apliquei os laboratórios, assim, em média de 30, mais ou menos uns 30 laboratórios, em um período ali diário, todos os dias seguidos, e aí os 20 restantes eu apliquei ali de maneira mais esporádica. A imobilidade física vígil, né, é aquela técnica que a pessoa vai ficar parada durante o período de 3 horas sem realizar nenhum movimento, né, do corpo, nem piscar. Assim, aí na minha pesquisa eu vi alguns dos benefícios, né, da imobilidade física vígil. Aí eu coloco até alguns que é a questão do autocontrole somático, né? Você ter um domínio maior do corpo físico, do soma, ela auxilia nisso. Outro benefício que eu percebi foi a questão do contato mais consciente, né, com os amparadores extrafísicos, né? E você tem ali um momento que você vai diminuir as reações mais instintuais e isso facilita que você tenha para percepções com mais facilidade. Outra questão também foi o sobreparamento analítico, né? E o pensamento retilíneo, que é a questão logo ao final de cada laboratório. Esse é bem perceptível quando você termina o laboratório, fica bem clara essa questão da integridade maior na pensilidade, principalmente nas primeiras horas quando conclui o experimento. E outro também foi a questão da homeostase holossomática, né? Que é a questão dessa maior tranquilidade e pacificação de todos os veículos de manifestação. E seria isso aí as minhas considerações iniciais. Tá bom, Bruna. Então, olha só, pessoal, eu vou só reforçar aqui para a gente manter os vídeos desligados. Vocês podem fazer as perguntas pelo chat ou podem pedir para falar, entrar numa fila que a gente abre o microfone para vocês falarem, né? E também vou lembrar aqui que, como é
um evento da Conscienciologia, ele está sempre pautado pelo princípio da descrença, tá? Não acredite em nada que está sendo falado aqui, tenha as suas experiências pessoais. Então, o texto da Bruna, eu acho que foi disponibilizado aí no chat, e a gente pode começar já a abrir para as questões. Quem quiser fazer uma pergunta, pode se escrever no chat ou pedir para falar aqui. Eu já vou abrir os textos aqui, as perguntas, para a Bruna fazer uma pergunta para ela, inicial assim. Durante os seus experimentos, você chegou a ficar com sono, teve noção de alguma projeção consciente, teve momentos que dormiu, perdeu a consciência? Como é que foi isso para você? Então, teve bastante variação durante os laboratórios. Desde aqueles que eu tinha mais facilidade, né, em aplicar a técnica, e até aqueles que acontecia essa questão de dar sono, aí você acaba dormindo e não consegue completar. Isso não é o ideal, né? O ideal é que a pessoa fique consciente durante todo o período da técnica, né? Durante as 3 horas. Isso ocorreu. Aí eu percebi algumas variações, assim. Algumas vezes eu percebi bastante facilidade na aplicação dos laboratórios, né? E nessas vezes que eu senti maior facilidade, eu também percebi a presença de amparadores extrafísicos, auxiliando no experimento. Teve até um que eu relato no artigo, que é a questão que passou as 3 horas e ainda quando tocou o despertador finalizando o tempo, né, do experimento, eu pensei ainda que faltava ainda mais 1 ou 2 horas, porque estava tão fácil né, ficar na técnica, assim, eu estava até em uma descoincidência maior, então eu estava sentindo uma hemostase maior. E aí, nesse dia, eu não percebi. Mas aí, teve outras, percebi passar o tempo da técnica, né? Estava fácil se manter na postura de mobilidade. Mas em outras situações, aí eu já senti mais dificuldade, né? Algumas situações também em que eu percebia muita alteração emocional naquele dia, que eu estava com alguma questão mal parada, não muito resolvida, eu percebia que isso influenciava também na questão do soma, né? Para você ficar imóvel. Acabava tendo mais impulsividade, vontade de se mover. E essa questão do sono também aconteceu várias vezes. Aí o que eu fazia, né? Algumas vezes quando eu percebi, antes eu às vezes tomava alguma xícara de café, alguma coisa assim para ajudar que eu não fosse dormir durante o experimento. Tá bom. Quer dizer, você tomou uma xícara de café antes de fazer a técnica? Sim. Algumas vezes, assim, que eu percebia que eu estava um pouco mais cansada, que eu poderia dormir, aí eu tomava uma xícara de café um pouco antes do experimento. Tá bom. Ó, a Ana Seno vai fazer uma pergunta aqui. Ela está na fila aqui. Quem quiser fazer as perguntas, pode colocar aqui também na fila e a gente vai chamando o pessoal para fazer a pergunta. É só para lembrar que a debatologia, ele trabalha nesse enriquecimento aí. As perguntas que a gente fizer para a Bruna vão enriquecer a pesquisa dela, vão esclarecer algumas coisas que ela tem para colocar também para esclarecer para a gente. Ana, você pode entrar aí, pode fazer a pergunta. Tá, Se quiser, obrigada. pode abrir. Sim, abri o vídeo, que fica mais fácil para as pessoas me visualizarem também. Boa tarde, Bruna, parabéns aí pelo seu trabalho. Gostei muito de conhecer aí você e também a sua pesquisa. Eu queria saber de você por que você se interessou por essa técnica especificamente? Porque eu vi que a tua formação é de educação física, a tua graduação. Então, qual a relevância ou importância que teve a técnica para você? E também, uma segunda pergunta, por que essa técnica é importante para nós dentro da Conscienciologia?
mostrar as funções e utilidades, né, dessa técnica. Você poderia falar um pouquinho? Sim. Então, eu me interessei em aplicar essa técnica também é porque a gente estuda isso na questão da INVEX, né? Ela é uma técnica complementar à técnica da INVEX. Porque quando a gente ressoma, né, a gente sabe, a gente estuda que tem a questão do restringimento intrafísico, que é o restringimento intrafísico que a gente sabe que ele acontece devido ao impacto, né, da constituição do corpo físico sobre a consciência. E devido a essa questão, né, o soma ele tem uma grande influência sobre a consciência. Ele tem um mando de campo, ele tem uma condição de maior predomínio sobre a consciência. E quanto mais jovem é a consciência, maior é esse predomínio do soma sobre a consciência, sobre a consciencialidade. E a técnica da atividade física auxilia justamente nisso, né? Você vai diminuir, minimizar essas influências do soma, às vezes algumas influências mais instintuais, reações que o soma tem, que às vezes podem atrapalhar a manifestação da pessoa, né? Aí seria isso, né? Ela faz com que a pessoa diminua essas influências do soma e consiga potencializar a questão a predominância da manifestação dela no mental soma. Legal. Isamar, tem alguém aí na fila ou não, né? Tem aqui o Roberto deu boa tarde, não sei se ele quer falar, mas ele deu boa tarde. Quem quiser falar, gente, coloca o nome na fila, que aí a gente vai disponibilizando as perguntas, tá? Por enquanto, não tem. Porque me ocorreu, a partir da resposta que a Bruna deu, me ocorreu a seguinte relação. A técnica da imobilidade física vígil, ela pode auxiliar na prática da TENEPS? O que você acha? Você é tenepsista também, Bruna? Sim. A questão da TENEPS, eu acredito que sim, ela pode auxiliar. Até a questão da TENEPS tem a questão da passividade alerta, né? Que a pessoa precisa manter essa condição de passividade alerta durante as práticas da TENEPS. E a técnica da atividade física auxilia justamente nisso, de você se manter em um estado de mais apaziguamento, imobilidade, mas você mantém a atenção mental, a concentração mental, né? A lucidez. Por isso até a questão de que você precisa, durante o experimento, ficar acordado, se manter atento ao que está acontecendo extrafisicamente ao redor. E ela auxilia justamente nisso. Eu acho que tem relação, sim. Legal, obrigada então, Bruna. Depois aí, se tiver mais perguntas, eu faço. Obrigada. Tá bom, nós temos aqui na fila o Ney, o Igor, e tem uma pergunta que depois eu vou passar para a Bruna. Então, o Ney pode abrir aí o vídeo e perguntar para a Bruna, Ney. Ney? Alô, Isamar. Oi. Está dizendo que eu não posso abrir o vídeo porque o host has stopped it. Ah, sim. Tá bom. Não, pode perguntar então, Ney. Bruna, parabéns por start my video. Não estou dormindo. Abri o vídeo, Ney. Bruna, parabéns pelo trabalho. Esse tema é apaixonante, porque ele, na minha opinião, ele faz um link com a vontade do indivíduo, a qualidade da vontade.
Em 1999, uma das minhas experiências de mobilidade física visual, eu publiquei um artigo na revista Consciência sobre a minha experiência e liguei diretamente com a SDV, que é a Síndrome da Vontade Débil, SDB. E que eu acho que seria interessante você dar uma lida, porque as histórias de pesquisa, elas têm o seu começo, ou tiveram o seu começo, há muito mais tempo. E eu acho interessante, quando a gente faz um trabalho, a gente resgatar o que foi feito na área, não é, para ter uma fundamentação mais coerente. Então, eu não sei se você leu o trabalho, mas pouca gente... Sim, eu li sim. Eu até citei ele, eu publiquei um artigo aqui na revista Gestações Conscienciais, e eu cito o seu artigo sim aqui nas referências. Então, quem está errado sou eu. Não li. Como eu disse, é um problema nosso da Conscienciologia. A gente não cita muito bem as coisas. Mas eu fiquei muito satisfeito com aquela minha experiência, porque depois a Dulce, que é minha grande amiga, escreveu um livro sobre a síndrome da vontade débil, a síndrome da vontade, sobre a vontade. E eu fiquei gratificado, porque uma das coisas sim, que a gente gosta de que aconteçam são as referências. Quando eu era físico da ciência convencional, a primeira coisa que um cientista vai fazer é ver se o seu trabalho está citado lá no trabalho que está lendo. E quando está citado, é assim, uma alegria imensa, mas quando não está citado, é uma depressão. Por isso que o cientista ele é um elemento bipolar. Ele fica muito alegre e maníaco quando é citado, quando a experiência dá certo, fica muito mal, depressivo, quando a experiência sugere coisas que ele não tinha pensado. Bom, então, você poderia falar um pouquinho, então, Bruna, por favor, para relacionar a síndrome da vontade débil com essa experiência? Eu já, de antemão, me penalizo por não ter realmente lido todo o teu trabalho. Mas você está aí, né? Então, essa técnica ela tem bastante relação, né, com esse domínio da vontade, né, da consciência. Porque a técnica, na minha opinião, a técnica de física vídeo é bem desafiadora, né? Porque você controlar a sua pensenidade, o seu holossoma, e se manter imóvel, sem piscar, durante o período de 3 horas, ele é desafiador, né? E, às vezes, a gente acaba associando essa questão da imobilidade física vídeo apenas com o domínio do soma. Mas a gente sabe, né, que o holossoma, eles estão interligados, né, os veículos de manifestação. Então, quando você aplica a técnica, consequentemente, você vai... Quanto que ela é exemplo disso? Porque ser exemplo de uma coisa não é você impor, por favor, me mantenha fazer, mas sim simplesmente pela sua própria... Tem alguém com o microfone aberto aí que não devia. Pode continuar. E aí, então, ela vai potencializar o domínio do holossoma, né? E, por consequência, você vai também potencializar o domínio da sua vontade sobre a sua manifestação, sobre as suas ações. E a questão da vontade débil, né? Ela é o oposto disso. Ela é aquela pessoa que ela não tem domínio da sua vontade, que ela tem uma vontade fraca e ela é facilmente influenciada pelo externo. Ela não tem aquela questão de ela colocar a sua vontade sobre o que ela pretende fazer. Então, eu acho que a técnica ela tem bastante relação com essa questão do domínio
domínio da vontade, sim. E tanto que essa questão da vontade, ela é muito importante, porque é ela que vai potencializar, né, e acelerar a evolução da consciência, né? Quanto mais ela tem essa questão da vontade, o domínio da vontade dela bem constituído e bem forte, mais ela vai conseguir potencializar e acelerar a evolução pessoal. Só tenho mais um adendo, Bruno, a questão do piscar. Piscar é um reflexo natural que promove a lubrificação do globo ocular. Então, se a gente for forçado a não piscar, na minha opinião, vai acontecer duas coisas. A primeira é que nós não vamos conseguir não piscar. A gente está piscando involuntariamente o tempo inteiro. E esse é um mecanismo de defesa somática. E depois a gente vai começar a ficar atento ao não piscar, e talvez isso nos deixe um pouco desatentos ao outro lado da experiência. O que você pensa disso? Então, eu até no meu artigo, eu fiz 4 classificações para avaliar os experimentos, né? Eu coloquei completude, que é a questão dos movimentos que eu consegui completar sem nenhum movimento, inclusive o piscar. Aí eu coloquei movimentos involuntários, que são justamente essa questão do que você falou, que são aqueles movimentos que você faz, por exemplo, piscar, a questão da engolir, né? Todos esses movimentos, eles são involuntários e você vai acabar fazendo, às vezes, sem perceber. E aí eu coloquei os movimentos que foram involuntários. Aí eu coloquei também os experimentos que ocorreu, movimentos voluntários, são aqueles movimentos que ocorria por vontade própria, né, que acontecia de maneira consciente, em que eu fazia algum movimento às vezes para estar com desconforto na postura ou para dificuldade de apaziguamento. E os incompletos, aqueles experimentos que eu não consegui finalizar durante as 3 horas. Eu fiz as 4 classificações. E assim, dentro dessa questão do piscar dos olhos, né, a gente não pode, né, pelo menos na minha experiência, forçar para não piscar. A gente tem que relaxar o soma para entrar em um estádio de descoincidência, né, um estádio de letargia. Daí essa questão dos olhos, ela vai ficar naturalmente, sem piscar, sem ser uma maneira forçada ou que você tem que fazer muita força para manter. Ele acontece de maneira naturalmente a partir desse estado de descoincidência, né, que você vai manter o olho semicerrado e você vai entrar em estado de letargia, que é uma sensação de leveza de todo o soma, que é como se você não tivesse o soma. Aí quando você entra nesse estado, aí facilita essa questão que eu falei de você entrar mais em contato com o mental soma, com as suas ideias, com a sua consciencialidade daquilo que você é enquanto consciência e não só aquilo que você está manifestando nessa vida. Eu vejo que seria isso. Ok. Obrigado, então, Bruno. Pessoal, nós temos aqui uma fila de espera. O próximo a falar vai ser o Igor. Igor, você pode perguntar, abrir o vídeo aí e perguntar. E aí, obrigado aí, Ney. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bruno. Então, eu queria perguntar em relação à questão do parapsiquismo. Eu sei que você tem um dos trafores que você tem na convivência que a gente tem, né? É a questão do parapsiquismo. Eu queria saber se você percebeu alguma ampliação ou qualificação desse trafor, do parapsiquismo, desse atributo, né? Fazendo esses experimentos, e se teve alguma diferença ou teve uma expansão de consciência quando você fez eles seguidos e quando você fez eles intercalados. Sim, eu percebi bastante expansão, né, do parapsiquismo durante os experimentos,
Tanto que em alguns experimentos em que foram poucos, né, não foram muitos que eu consegui, mas nos experimentos que eu consegui atingir um estado de maior descoincidência e letargia, eu senti uma expansão mental, uma expansão da consciência, e eu conseguia pensar maior e com mais facilidade. Tanto que teve alguns dos experimentos que a sensação que eu tinha enquanto eu estava pensando, refletindo durante o experimento, era a sensação de que você é uma consciência, não de que você é uma consim. E essa experiência, ela foi muito rica, né? Foi muito interessante, porque justamente a gente, né, enquanto consim, tem uma grande influência do soma. E a gente não é só essa condição que a gente está nessa vida intrafísica, né? A gente é uma consciência multimilenar. E apesar de ser algo que é bastante comentado na Conscienciologia, né, que a gente ouve, eu percebi, para mim, nessa experiência, ela foi muito diferente de você perceber isso apenas teoricamente, né, porque você está ouvindo alguém falar, do que você está ouvindo, do que você perceber na prática e ter uma vivência do que é você enquanto consciência, do que é você enquanto consciência, como é que você se manifesta, como que é os seus pensenes. Isso foi muito interessante, porque daí eu acabei levando, né, para o meu cotidiano como um padrão homeostático de referência. Toda vez que estava em um momento mais turbulento, um momento mais caótico, aí eu me lembrava, né, dessas experiências que eu tive, né, como um padrão de referência, né. E em relação à questão dos experimentos que foram diários para os experimentos esporádicos, teve bastante diferença, sim, porque eu percebo que alguns dos benefícios, assim, eles são mais... eles acontecem com mais força após o término do experimento. Por exemplo, a questão da retinidade pensênica, a homeostase holossomática. Quando você acaba o experimento, ele dura ali por um tempo após o término. Mas aí precisa conseguir sustentar isso no dia a dia, né? Aí isso é um pouco mais difícil. E durante esses experimentos que eu estava fazendo diariamente, esses benefícios eles eram contínuos, né? Por você estar sempre ali, digamos assim, alimentando eles através da aplicação da técnica. Ok? Obrigado, Bruna. Ô, Igor. Ó, nós temos uma fila aqui com Roberto, Silvia, Gilberto, Salé Cesário, Aride e a Eliane. Então, o Roberto ele escreveu a pergunta no chat. Eu vou ler a pergunta aqui dele, tá? É possível minimizar as influências do soma, instintos e emoções? Há alguma metodologia experimentada por você, Bruno? Pergunta do Roberto Ailton. Quer que eu repita? Desculpa, eu não... Travou um pouquinho, eu não entendi o final. É possível minimizar as influências do soma, instintos e emoções? Há alguma metodologia experimentada por você, Bruno? Então, a técnica, por si só, ela faz isso, né? Uma metodologia que, assim, para iniciar o experimento, né? Uma coisa que pode ajudar é a questão de aplicar aquela técnica da relaxação psicofisiológica, que você vai contrair parte do corpo por determinado tempo e depois vai relaxar. Aí, antes do experimento, é interessante aplicar isso, e a própria imobilidade física-vídeo, ela tem essa função. Porque você vai acabar se deparando, né, com algumas reações suas, instintuais, algumas emoções, e aí você vai acabar tendo que observar aquilo e controlar de alguma maneira. Porque se você deixa aquilo dominar você, predominar você, essas reações, essas emoções, na minha experiência, eu não conseguia completar a técnica. Nas situações em que eu estava com a emocionalidade muito exacerbada e eu não conseguia controlar aquilo que eu não conseguia, aquilo acabava influenciando
no soma, e eu acabava movendo o corpo e não conseguindo controlar. Então, a técnica, ela auxilia nisso, né? Porque ela vai potencializar o domínio do holossoma. Ok. Agora, vou repetir a fila, pessoal. Tem a Silvia, a Mariângela, eu tinha pulado, Gilberto, Saler, Cesário, Aride e Eliane. Então, a Silvia fez uma pergunta também no chat. Eu vou passar a pergunta da Silvia. Ela perguntou para você clarear para nós sobre como é pensar como uma concierge. Então, ela tem, na experiência que eu tive, né, é mais aquela questão da expansão da consciência, você pensar com mais linearidade, pensar maior, porque às vezes quando a gente está no soma, a gente está na condição de restringimento intrafísico, a gente tem uma visão limitada sobre o que a gente é, enquanto consciência, sobre o que a gente já foi. E aí, quando você começa, mesmo que por hipótese, sentir e pessimizar dessa maneira, a gente começa a desdramatizar naturalmente algumas questões da vida, algumas questões cotidianas que a gente acaba aumentando, dando um grande valor para aquilo, quando na realidade aquilo faz parte da vida intrafísica. E eu percebo que essa questão de pensar como consciência, ela tem bastante relação com o sobrepairamento dos percalços, sobrepairamento intrafísico, o sobrepairamento dos percalços cotidianos, o sobrepairamento dos conflitos íntimos. Você entende que aquilo faz parte do trabalho, né, dessa vida, dessa proex. E aí isso acaba que minimiza muita coisa e auxilia essa questão de você pensar grande, você pensar melhor. Não sei se ficou claro? Ficou sim, muito bom. Obrigada. Obrigado, Silvia. Agora a pergunta da Mariângela. Mariângela, se quiser, pode perguntar diretamente. Não? Eu vou fazer a pergunta da Mariângela. Bruna, houveram insights durante o experimento? Como é que foram esses insights? Sim, veio bastante insights, assim, tanto relacionados à autopesquisa, relacionados à escrita. E assim, como que eles foram? Assim, eles trazem, assim, na minha percepção, esses insights, eles trazem bastante motivação, né? Que às vezes vem situações de que você precisa fazer, ou às vezes situações que você precisa melhorar, você precisa aperfeiçoar a sua manifestação. E isso traz muita motivação. E às vezes são coisas que ou você não tinha parado para pensar aquilo no dia a dia, ou você já pensou aquilo de alguma forma, mas como você não parou para aprofundar a reflexão, às vezes você não dá o devido valor para aquele insight, para aquela percepção. Porque muitas vezes a gente está no cotidiano, a gente tem ideias que vão impactar a nossa autopesquisa, às vezes são até os amparadores que trazem, mas a gente, às vezes, aquela correria do dia a dia, a gente acaba banalizando, não registrando esse tipo de insight, esse tipo de percepção. E, assim, na minha experiência, esses insights, eles vieram de maneira mais forte, e algumas coisas eu já até tinha antes no meu dia a dia, e vinha também a reflexão, assim, para tentar levar essa reflexão, essa valorização dos insights também para o cotidiano, né? Me veio muito isso, porque aquele momento que eu estava durante o laboratório, que eu conseguia refletir e aprofundar sobre algumas ideias sobre mim, sobre a minha autopesquisa, para valorizar isso também quando viesse essas ideias mais no cotidiano, para tentar perceber isso, registrar.
Ok. Agora, quem vai falar é o Saler. Saler, você pode fazer, Saler Cesário. Pode fazer a sua pergunta, tá? Pode abrir o vídeo se quiser e fazer a sua pergunta. Ok. Estão conseguindo me ouvir? Tá bom, Beleza. tá bom o som. Ok. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Pode fazer as duas agora ou melhor colocar a outra na fila também? Não, pode fazer, Saler. Então, parabéns, Bruno. Você comentando sobre essa questão dos registros, né, me fez lembrar de algumas coisas de quando eu apliquei a técnica lá. Eu queria que você comentasse como foi para ti também. Que eu estou falando com relação ao momento pós-aplicação da técnica, quando você para fazer os registros, para você anotar tudo. Que eu vi quando eu apliquei a técnica, que para mim era um momento completamente diferente, né? A gente teve atuação de amparo de uma forma diferente, que acontecia durante as 3 horas lá parado, né? Então, eu queria que você comentasse como é que foi para ti, ter essa questão de insights, se você tinha mais quando estava na aplicação da técnica, quando você estava fazendo registro, como que você viu isso na sua prática? Então, essa questão dos insights eu tinha mais durante a técnica, porque eu estava prestando atenção. Foi essa conclusão que eu cheguei. No meu dia a dia eu até tinha, mas eu não estava prestando atenção, não estava valorizando. E às vezes vinha muitas ideias, né? Muita coisa, e aí você precisa organizar também as suas ideias. E o registro ele auxilia justamente nisso. Porque às vezes vem aquelas ideias assim, durante a técnica vem várias ideias de coisas para você fazer, colocar em prática. Aí quando você coloca isso no papel, você consegue organizar e também manter aquilo com uma memória, né? Porque às vezes vem algumas ideias que vêm, né, na minha experiência, são coisas mais para frente, que não são coisas que eu vou conseguir necessariamente colocar em prática. Eu vou precisar ter um desenvolvimento, uma qualificação pessoal para atingir algumas das ideias que me vieram durante essas experiências. E aí você ter um registro, eu acho que é muito importante, porque você acaba, aquilo fica como uma cápsula do tempo, né? Você vai ver o que é que você estava pensando, futuramente você vai ver o que você estava pensando naquela época e o que é que daquelas coisas que você colocou lá, você colocou em prática e o que não. Eu acho que auxilia justamente nisso. Não sei se respondeu. Sim, deu uma respondida, assim, bem legal. E a minha outra pergunta, ela já vai um pouco numa linha diferente, que é com relação aos locais de aplicação da técnica, né? Porque uma coisa é a gente aplicar a técnica no laboratório lá, que é super 10, super recomendo, né? Outra coisa é você aplicar a técnica em casa, né? Como é que você viu, então você fez essas duas formas de aplicação quando você estava fazendo essa maratona de novidades? Então, eu apliquei só uma técnica no laboratório. Todas as outras restantes foram em casa. E aí, assim, o laboratório ele já tem o campo formado, né? E na sua casa você vai precisar formar um campo. Então, você vai precisar esterilizar energia, você vai precisar se conectar com o amparo. Tem diferença, né? Nisso. Mas, assim, na minha percepção, assim, quando a gente quer, né, fazer alguma coisa, a gente faz, independente se o ambiente está otimizado ou não, né? Quando a gente quer, a gente faz o ambiente otimizado. Nem que seja, às vezes, ali meia hora antes de usar energia para o local, trabalhar bem as energias, aí depois você vai colocar o horário no relógio. Esse ponto é até interessante para a gente acabar fazendo a blindagem também do nosso ambiente, né, da nossa casa. Porque você vai estar fazendo ali um laboratório, você vai precisar montar um campo para fazer aquele laboratório de mobilidade física viva no seu ambiente, na sua casa, e isso, por consequência, vai ajudar no autoensino do seu ambiente, da sua casa, vai ajudar na blindagem energética, né, da casa. Nesse sentido, eu vejo que auxilia nisso. Mas eu percebo que tem, sim, diferença entre você fazer na sua casa e no laboratório, por ser um ambiente que você vai chegar lá, já vai estar o campo montado,
não vai ter nenhuma interferência. Ele tem diferença sim, mas não vejo que seja um impeditivo, né? Se não poder, às vezes, ir a um laboratório. Beleza, obrigado. Agora eu vou fazer a pergunta da Arid, a próxima da fila aqui. Bruna, qual ultrafar você ouve? O que fez você decidir pela técnica da inversão e da IFV? E qual ultrafor impulsionador para as técnicas escolhidas? Pergunta da Arid, tá? Então, assim, o ultrafor que eu acho que impulsionou eu a realizar essas técnicas foi a questão da determinação. E assim, o que mais me motivou foi, né, dentro dessas duas técnicas, foi a questão do esforço, né, do alto esforço. A gente até tem aqui na Conscienciologia a lei do maior esforço, né, que é a condição da pessoa despender, né, a vontade máxima em algum trabalho, alguma tarefa, né, com organização, perseverança e sem esmorecimento, sem preguiça, né. Isso seria a lei do maior esforço. E tanto a técnica da imobilidade física vídeo, até a técnica das 50 vezes mais que eu apliquei junto com a imobilidade física vídeo, elas, na minha opinião, elas estão bastante relacionadas com essa questão do esforço, do alto esforço. E a aceleração da evolução, ela se dá através do esforço pessoal, né? Penso isso. E a gente, quanto mais esforço a gente faz na assistência e no aperfeiçoamento pessoal, a gente consegue acelerar cada vez mais a evolução. E isso, aí trazendo um pouco para a INVEX, isso a INVEX propõe isso, né? As técnicas da Conscienciologia como um todo propõem essa questão da aceleração da evolução das consciências, né? Tanto que dentro tanto da RESEX como da INVEX, a gente tem a meta de atingir a despertidade ainda nessa vida. Aí eu vejo essa ligação. E o que me motivou foi essa condição. Não sei se era isso que você tinha. Obrigada, Bruna. Quer perguntar alguma coisa mais, Arid? Tudo bem? Não, eu acho que ela respondeu sim, porque como eu li o texto e eu vi que ela comentou sobre isso da adolescência, né, que a gente sabe que é o momento do porão e tal, então eu fiquei imaginando, porque aí não está bem explícito, se teve algo, né, ou se era já inato essa vontade ou essa intuição de ter essas duas técnicas, de fazer essas duas técnicas, se desde a infância ela já tinha algumas percepções, né, sobre isso ou não, né, ou se foi só depois, mais tarde, que era isso que daí eu queria saber, né, se trouxe isso já da infância ou se foi mais tarde que você percebeu sobre a importância dessas duas técnicas. Ah, sim. Eu conheci a Conscienciologia em si foi em 2016. Eu conheci na biblioteca da faculdade e alguns livros que eu peguei foi justamente da versão existencial e teve mais alguns outros temas que eu peguei. Aí eu conheci, a partir do momento que eu tive contato, né, com essas ideias, eu me interessei bastante. E comecei a aprofundar mais, né? Aí eu comecei a fazer cursos, comecei a entrar mais em contato com as pessoas, né, que estavam, né, na Conscienciologia. E assim, aí já era mais tarde, né? Quando eu conheci em si. Mas aí, se for pensar, como você falou ali, quando criança, na adolescência, eu tinha algumas ideias inatas, né? Algumas ideias inatas ali relacionadas à inteligência evolutiva, nesse sentido assim. Mas nada assim bem específico ou que eu soubesse com bastante clareza. Era mais essa questão durante a infância e adolescência, mais essa questão de ideias inatas mesmo. Ok. Temos outra pergunta aqui, que é da Eliane Stede, lá de Domingos Martins.
Ela pergunta assim: parabéns, Bruna, pelos 50 experimentos da imobilidade física virgem realizados. No texto você menciona que a experiência marcante durante o experimento foi a sensação de pensionizar com consciência. Você pode falar mais sobre essa experiência? Já teve outra pergunta. Então, foi uma extrapolação que eu tive de expansão da consciência, que eu me sentia essa influência tão grande do soma, do instinto, né, das emoções, e eu sentia uma predominância maior do mental soma. Aí, por consequência disso, eu conseguia pensar melhor, eu conseguia pensar com mais linearidade, eu conseguia sobrepairar algumas questões que eu estava levantando, uma poeira desnecessária. E ela é uma sensação que você é uma sensação de que você não está sendo, eu vou explicar, você não tem essa influência tão grande do soma, você não tem esse restringimento, você começa a pensar melhor, começa a pensar com mais clareza. Ok. Ó, quem quiser abrir para falar, é até melhor, tá? Senão eu fico falando aqui, perguntando para Bruna. Tem a pergunta da Mônica. Mônica Martins. Você trouxe 2 momentos diferentes feitos em dias marcantes. Um foi em 31 de dezembro, outro no Carnaval. Poderia trazer mais sobre experiências distintas pelas percepções ditas no artigo? Uhum. Então, essas experiências que eu relatei tinham relação com o contexto, né? Essa do Natal, ela foi justamente uma das extrapolações que eu tive, em que eu consegui atingir o estado de letargia. E quando acabou o experimento, aí tocou o alarme, eu tinha acabado de pensar, nossa, deve faltar 1 hora ainda, 1h30. E aí, quando eu vi, tocou o alarme. Eu falei, mas já acabou? Aí eu fui conferir se eu não tinha colocado a hora errada. Não, estava certo. Estava muito fácil fazer o experimento aquele dia. Eu estava sentindo uma tranquilidade muito grande, uma descoincidência maior. Eu estava conseguindo pensar melhor durante esse experimento. E aí... E aí a hipótese a percepção que eu tive durante esse experimento, né, foi de que tinha vários amparadores, mais de um amparador auxiliando no experimento. Foi essa sensação que eu tive. E aí, pensando nisso, nessa condição, eu associei, né, com a questão do Natal. E a minha hipótese, né, em relação a isso, é até o que eu coloquei lá no artigo, que como essa é uma data, às vezes, que tem muita pessoa, às vezes, fazendo coisas, atividades ociosas, atividades assim, que às vezes não são muito produtivas, né? Aproveita esse tipo de época para fazer esse tipo de coisa. Aí parecia que tinha um amparador ocioso. Foi essa sensação que eu tive. E aí, o amparador, eu acho que na condição de consciência, ele não precisa de descanso, né? Eles estão lá para trabalhar. E aí eu tive a sensação de que eles estavam auxiliando por conta disso. E aí o outro experimento, que já foi no Carnaval, aí o Carnaval ele é uma época mais conturbada, né? E aí as pessoas também, né, se juntam para fazer festa e tudo mais. E nessa ocasião específica, aí eu percebi a aglutinação de consciência, assim, mais com pensamento mais patológico. E aí, o que foi interessante disso foi a questão de eu analisar quais eram as minhas influências, as minhas suscetibilidades em relação àquele padrão, né? Por que eu me deixei influenciar por aquele padrão? Por que eu entrei naquela pensanidade? E aí, essas foram as 2 experiências assim, que eu mais consegui diferenciar essa questão do contexto, né? Do ambiente, essa influência dos ambientes que a gente está, como que eles influenciam na nossa manifestação. E justamente o que a gente procura, né, na Conscienciologia é o oposto.
em vez de a gente sucumbir, às vezes, ao ambiente patológico, a gente precisa ser aquela pessoa que vai ajudar a aumentar a lucidez dos ambientes. Aí, por isso que eu achei bem interessante essas experiências. Eu quero dar parabéns, porque realmente é uma determinação mesmo fazer, porque é época que o pessoal está pensando em rabanada, você pensou em algo mais, mais forte em termos de experiências, né? E no carnaval, essas batucadas, esses fogos, essas coisas, é difícil mesmo para a gente poder manter um pensamento mais linear, e você buscou essa pesquisa. Então, trouxe assim, uma diversidade no seu artigo de relatos que vai nos ajudar bastante. Parabéns, viu, Bruna? Obrigada. Obrigada. Agora nós temos uma pergunta aqui da Nairi. Ela está falando assim, ó, após o MBE diária, a mobilização básica das energias diária, principalmente pela manhã, tenho esses resultados que falaste: padrão homeostático de referência, retinilidade pensênica, inspirações de amparo. Podes fazer um cotejo? Entre a questão da MBE com a imobilidade física? Seria isso? Eu acho que é isso que ela está falando. Que ela, quando faz um MBE, tem as mesmas percepções que você teve após a imobilidade física, né? Sim. Então, a técnica da imobilidade física da MBE, da mobilização básica das energias, ela é uma técnica energética, né? Para você, onde que você faz o circuito fechado das energias, a fim de, às vezes, instalar um estado vibracional, às vezes desassimilar alguma energia mais patológica que tem. E elas trazem esses benefícios porque tanto uma quanto outra, né, elas são complementares. A mobilização básica das energias, ela auxilia no domínio energético, né? Se você começa a fazer com mais frequência, ela vai auxiliar você a ter o domínio das energias. E, por consequência, você vai ter o domínio dos outros veículos de manifestação também. Você vai ter que ter um autocontrole maior. E a imobilidade física vígil, dá para se dizer que o foco dela é mais o domínio do soma, desse veículo de manifestação. Mas ela também vai influenciar os outros veículos de manifestação. Então, eu acho que seria nesse sentido, assim, a relação. Ok. Agora tem uma pergunta do Gilberto Carvalho, que perguntou: Bruna, parabéns pela pesquisa. Já tinhas alguma outra experiência com concentração antes de começar a exercitar a imobilidade física vígil? Havia um histórico de concentração? Quer que eu repita? Concentração? De Estou ouvindo. Ela perguntou se já havia um histórico anterior de concentração antes de você praticar a imobilidade física vígil. É o Gilberto que perguntou. Gilberto Carvalho. Então, ali na fase da minha adolescência, eu sentia mais um pouco de dificuldade de manter a concentração. Sentia uma questão de dispersão e até, às vezes, um padrão de ansiedade. E aí, o que eu comecei a fazer, até antes de conhecer a Consciologia para me ajudar nessa questão de concentração, foi a questão da meditação. Eu aplicava a meditação para auxiliar nessa questão da concentração. E seria isso essa técnica que eu utilizava de concentração. Não sei como foi mesmo que ele perguntou. Deixa eu repetir aqui. Ele fala assim, ó: já tinhas alguma experiência com concentração antes de exercitar a imobilidade física vígil? Já tinha um histórico de você fazer alguma técnica de concentração? Que ele está perguntando. Já tinha alguma experiência? A técnica de concentração que eu utilizava era essa mesmo, e leitura também. Eu percebia que essa questão do hábito de fazer leitura diariamente auxiliava na concentração, até mesmo a questão dos exercícios físicos, ele ajudava na desintoxicação energética, que por consequência auxilia também na questão da concentração.
Eu acho que seriam essas, se for pensar nesse aspecto de técnicas. Ok. Agora tem outra pergunta da Eliane Stedley. Poderia comentar sobre as reciclagens e renovações a partir da autorreflexão profunda e a expansão da lucidez mencionada no texto? Uhum. Isso daí acho que até é uma citação que eu peguei sobre a habilidade física vível, né, do livro 200 Teáticas, que é colocado lá, né, que a habilidade física vível ela traz isso, né? E assim, essa questão do... Como que era mesmo as palavras que ela falou? Me deu branco. Ela perguntou assim, ó, reciclagens e renovações. Reciclagem e renovações. Então, as renovações que eu percebi, assim, maiores foi no modo de pensar e enxergar algumas coisas. Porque a partir do momento que eu fiz uma reflexão mais profunda, eu consegui, às vezes, ver que eu estava vendo algumas ideias, eu estava enxergando algumas situações fora da realidade. Aquela forma de pensar sobre aquilo, ele estava fora da realidade. E, às vezes, isso é muito sutil. Às vezes, a gente tem um padrão, às vezes, que é tão forte, é tão arraigado ali, que a gente não percebe que aquela forma da gente ver não condiz com a realidade. A gente está fantasiando alguma coisa. E, às vezes, é muito sutil, é uma coisa assim que você não vai perceber com tanta facilidade. E aí, quando eu parava para fazer essa habilidade física vídeo, que eu fazia essa reflexão um pouco mais profunda, eu conseguia ver esses padrões que estavam irrealistas, né? E aí, a partir desse momento, eu conseguia... aí, a partir do momento que você percebe, né, aquilo que não está tão bom, que não está certo, então fica mais fácil de tomar ações, de tomar medidas, né, providenciar ações para você fazer as reciclagens, para você fazer as mudanças. Ok. Agora tem uma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui direitinho. Do Roberto Ailton Esteves de Oliveira. Pessoal, se vocês quiserem fazer uma pergunta diretamente para a Bruna, vocês podem abrir o microfone e fiquem à vontade, tá? Eu vou aqui falar a pergunta do Roberto Ailton Esteves. Gostaria de fazer uma pergunta sobre eventual método de domínio acerca das influências somáticas, especialmente o instinto e emoções, nos experimentos da Bruna. O Roberto, você quer fazer uma pergunta? Você pode abrir aí diretamente. Pode abrir, Roberto. Desculpe aqui. Ok. Você pegou o texto, eu pensei que era uma pergunta, tá bom? Pode fazer. Ok, boa tarde. Parabéns, Bruna, pelos seus experimentos também. Eu vi que você fez comentários aqui no seu texto acerca dos instintos, mas eu entendo que essa dificuldade somática que influencia a consciência e acerca dos instintos e das emoções, a minha pergunta é se você, nos seus experimentos, conseguiu desenvolver alguma habilidade, algum método de maior domínio sobre os instintos e emoções. E o que eu acho que mais compromete a nossa consciência são as manifestações dos sistemas digestivos e do sistema reprodutivo. Então, se você conseguiu, nos seus experimentos, desenvolver alguma habilidade para, no cotidiano, exercer maior domínio sobre esses instintos e emoções. Assim, uma habilidade, digamos assim, uma coisa que eu comecei a aplicar após os experimentos, com mais frequência, foi a questão do relaxamento do soma. Em outras ocasiões, relaxamento, às vezes até fazendo alguma atividade, mas você dá aquela sensação de maior relaxamento. E observação.
eu percebo que às vezes tem algumas reações que eu tinha, né? Às vezes até emocional, às vezes até mesmo espiritual, que às vezes ela ficava aflorava aquela emoção devido às vezes algum acoplamento energético ou alguma energia antagônica que eu assimilava. E aquilo aflorava aquelas emoções em mim, potencializava, deixava aquilo mais forte. E aí, durante o experimento, eu percebi que o que auxiliava a conseguir sobreparar isso era a questão do relaxamento, o relaxamento físico e a observação daquilo que você está sentindo. Você começa a observar aquilo de maneira consciente. Aí, quando eu começo a observar, aí eu consigo controlar. Se você não observa, se você não presta atenção, você nem sabe o que está acontecendo, não tem como controlar. Então, o que eu comecei a aplicar no meu cotidiano foram essas duas coisas. Relaxamento físico, né? A questão de soltar mais o soma. Não tensionar tanto a musculatura quando você está se sentindo desconfortável. E a observação daquilo que eu estou sentindo. Pelo que eu entendi, você fez algumas referências nas suas experiências a uma certa projeção consciencial. E aí, se também nessas experiências de projeção você conseguiu identificar no corpo, vamos dizer assim, parassomático, alguma coisa que pudesse indicar essa ligação ainda com os instintos e emoções ou com o soma, e que pudesse auxiliar também nesse domínio. Uhum. Então, o que eu percebi especificamente isso que você falou, não, mas o que eu percebi foi a relação que tinha entre os veículos de manifestação. Isso ficava bem claro para mim durante os experimentos. Como eu falei, às vezes em situações que eu estava mais ansiosa, que eu estava mais agitada, eu não conseguia ficar parada. O soma não conseguia ficar parado, porque emocionalmente eu estava instável. E aí eu conseguia perceber essa relação. E aí, às vezes, quando você começa a tentar relaxar, trabalha as energias, aí você vai apaziguando todos os veículos de manifestação, né? Você tem um autocontrole de todos eles. Considerando que as suas experiências profissionais de formação de fisicultura, isso ajudou você um pouco, de educação física, né? Isso ajuda um pouco nesse domínio ou não tem nenhuma ligação pelo que você vê? Eu acho que tem ligação sim, né? Porque os dois trabalham com o aspecto do corpo físico, né? E assim, e a questão da vontade, né? Às vezes quando você precisa fazer alguma prática corporal, às vezes você precisa colocar esforço, precisa colocar vontade. E a própria questão dos exercícios físicos, eles auxiliam na questão do soma, na questão energética, desintoxicação energética, desintoxicação mental. Aí, nesse sentido, eu acho que elas se complementam nesse sentido, tanto os exercícios físicos, né, a prática de exercícios físicos, e a imunidade física visual, ela ajuda nessa questão de desbloqueios energéticos, de limpeza energética. Nesse sentido, eu acho que elas têm relação. Aí, especificamente, em relação ao domínio, eu não sei se... o domínio somático, eu não sei se tem muita relação, porque esse é mais um termo da conscienciologia, né? Essa questão do domínio somático. Mas eu vejo que a relação seria essa questão da desintoxicação energética. Obrigado, Bruna. Obrigado. A gente tem uma pergunta agora, eu acho que já foi feita, mas vou perguntar de novo, Bruna. É o Gilberto Carvalho. Bruna, parabéns pela pesquisa. Já havia algum histórico teu de concentração e foco antes de aplicar a técnica da imobilidade física? Isamar, já foi feita a pergunta, te agradeço. Obrigado. Sim, é porque ela entrou aqui novamente. Eu me atrapalhei, peço desculpas. Tá bom. Então, vou aproveitar, pessoal, para falar que a Bruna ela fez essa técnica na casa dela, na residência dela, né? Mas existe o laboratório da imobilidade física visual. Lá no campus Araci tem um laboratório, o SAEC também tem um laboratório, que é um local
específico para a gente aplicar a técnica. E, inclusive, para fazer o experimento do serenário, do laboratório serenário, é um pré-requisito para o laboratório, essa técnica da imobilidade física vígil. Antes de a gente entrar para o laboratório serenário, a gente faz a técnica para começar a se apaziguar, né, e depois ir para o laboratório. Tá, pessoal? Aí, se vocês quiserem, podem procurar, aí, tanto no CAEP como no ARAC. E eu acho que essa técnica tem também no campo do IPC, no Rio de Janeiro. Tem uma pergunta agora da Andréa, que é a seguinte, Andréa Pérez. Desculpe, Andréa, se eu errei teu nome. É Pérez. Neste momento de pandemia, no que a técnica contribui para o controle da ansiedade durante o confinamento? Uhum. Então, a questão da ansiedade, né, ela é aquela questão do sentimento desagradável, né, de medo e apreensão, né, causado por um desconforto, né, e uma antecipação do perigo, né. Ela pode ser um sentimento natural, por causa de algum contexto que você está vivenciando, ou se ela ocorre de maneira mais frequente, né, ela pode ser considerada um transtorno, né. Só precisa de uma ajuda já profissional. Aí, assim, nessa questão, eu percebo que a imobilidade física auxilia, sim, no controle da ansiedade, né? Porque ela atua no domínio do soma e no domínio do holossoma, né? Que é a questão de você dominar a si mesmo e governar as próprias ações, né? E a ansiedade, ela ocorre devido a essa impulsividade, né? Essa reação instintual, que às vezes não é discernida e nem racional. Nesse aspecto, eu acho que a imobilidade física vígil ajuda a sobrepairar esses aspectos, né, e potencializar o domínio mental, o predomínio do mental somático. E em relação a essa questão do momento, né, da pandemia, outro ponto também que a imobilidade física pode auxiliar é a questão das próprias parapercepções, né, do parapsiquismo. Porque muitas vezes essa sensação, essa ampliação da ansiedade, né, pode ocorrer devido, às vezes, a ocasiões que estão ocorrendo na vida da pessoa, às vezes que desestabilizou algumas coisas, ou até mesmo, e pode se potencializar também pelo próprio holopensene grupal, né, das pessoas, às vezes até consciências, né, extrafísicas que estão com esse padrão, com essa preocupação maior, e acaba influenciando a pessoa. Aí, quando a pessoa amplia nessa questão das parapercepções durante o experimento, às vezes ela vai conseguir fazer a diferenciação pensênica com mais clareza, do que se ela não parasse para observar com mais profundidade. Ok. Nós temos agora o Ney e o Roberto na fila. O Ney, você pode fazer essa pergunta, depois é o Roberto. Ney? Isso. Opa. Bruna, eu queria perguntar a você de uma forma bem objetiva, uma vez que eu e várias outras pessoas estamos estudando o processo da TENEPS há mais de 20 anos. Você relatou um estado de letargia nas experiências de imobilidade física vígil. Você tem essa experiência de letargia na tua TENEPS? Assim, em algumas ocasiões, sim, mas isso não ocorre com tanta frequência que nem acontecia na imobilidade física vígil, né? Aí ele ocorre esse estado de maior descoincidência, né, de maior passividade, e que você observa como se você estivesse de fora, né? Em relação à TENEPS, ele ocorre, mas não com tanta frequência que nem ocorria na imobilidade física vígil, ele é mais esporádico. Eu não tenho um domínio sobre esse estado de letargia ainda, né? Tanto que não foram tantas técnicas que eu consegui, né, atingir essa condição. De 50 que eu apliquei,
só 9, né? Eu consegui atingir essa condição. Então, se você for ali fazer um percentual, não é muito pouco, então ainda não domina essa condição. Aí ele ocorre de maneira mais esporádica. Eu acho que percentuais são suspeitos sempre, que vale a própria experiência. Mas você tem quantos anos de TENEPS? 2 anos, vai fazer 2 anos em setembro. Ótimo, então você está no estado inicial. Isso. Então, você tem notado alguma gradação nesse teu estado letárgico, que eu chamaria de estado de TENEPS? Assim, em função desses 2 anos, mudou alguma coisa? Mudou. Eu percebi, sim, uma diferença. No início eu tinha mais dificuldade de classificar o soma, né? Às vezes até mesmo porque essa questão, às vezes faz algum acoplamento energético ou energia mais antagônica, né? Às vezes que não é tão positivo. Aí você sente, às vezes, aquele padrão. Eu tinha dificuldade de me apaziguar devido a esse padrão. E aí eu percebo que isso está melhorando, sim, essa questão de conseguir apaziguar para fazer uma doação de energias com mais eficiência, né? Talvez seja muito parecido o estado letárgico que você relata e o estado de TENEPS. Na minha TENEPS, por exemplo, eu fico em estado de letargia, às vezes por 30 minutos, e parece que passou um segundo. Mas é isso, né? A gente tem que prestar atenção aos fatos. Eu acho ótimo que você esteja nessa estrada. Vai ser uma grande contribuição tenepsística. Legal. Eu não tinha feito essa relação do estado de passividade alerta com a letargia. Legal. O próximo aqui é o Roberto Ailton Esteves. Você tem uma pergunta, Roberto? Aí você pode fazer. Na verdade, eu já fiz a pergunta, mas já fiz a minha participação, que era em relação aos instintos e emoções. Mas em razão dessa consideração agora e da letargia e do tempo, eu não sei se a Bruna também tem alguma percepção, como ela falou, acabou de falar, de ter feito essa ligação. Eu pratico, vamos dizer, exercício com a mediunidade nas manifestações espíritas. E às vezes a gente conversa com algum desencarnado ou alguma consciência dessomada, né, ou extrafísica, e às vezes se passou séculos da dessoma e a pessoa não se deu conta. Então, quando você fala que no estado de letargia, meia hora, você percebeu que não passou nem um minuto, nem um segundo, então eu entendo, e aí eu tenho entendido que eternidade é uma unidade de consciência e não de tempo. E essa demonstração, para mim, fica bem evidente isso. Às vezes, nessas conversas aí com pessoas desencarnadas ou dessomadas, a gente registra isso, né? Séculos se passaram, a pessoa não se deu conta. Só essa consideração aí que, de repente, pode ajudar. E ou se você quiser esclarecer um pouco mais na sua experiência aí, Bruna. Então, é interessante isso que você falou da questão das consciências, né? Que não percebem a questão da dessoma. Eu até coloquei uma citação aqui no artigo que ela é sobre soma, que ela diz o seguinte, né? Uma citação num verbete do professor Baldo. Ela diz assim: o maior problema da consciência quanto ao soma é ela acreditar ser o próprio soma, ou seja, a consciência reduzida à matéria energizada. Esta é a causa fundamental das submissões ao subcérebro abdominal e as vitimizações extrafísicas das parapsicoses pós-dessomáticas. Né? Essas consciências que entram nesse estado de paracomatose, em que elas não percebem a dessoma, elas às vezes ficam vivendo no extrafísico como se fosse consim. Ela é o oposto do que a gente procura, né? Na consciologia, ao meu ver. A gente busca ser conscientes no intrafísico.
se manifestar enquanto consciência no extrafísico, no nosso máximo potencial. E é o oposto dessa questão dessas consciências, né? Eu já percebi, o que eu já percebi é que, dependendo a dessoma, ela pode ser do soma, ou do corpo energético, ou do corpo perispiritual. Então, quando eu acho que eu já entendi que a dessoma, por exemplo, é só do soma, a pessoa não desintegrou, não desligou do corpo energético, ela continua tão dependente das energias físicas, e aí ela tem essa dificuldade de perceber, né, que está já dessomada. Eu acho que tem níveis ou programações mesmo, dependendo da programação da própria consciência, de ela ter que voltar para o soma sem dessomar do corpo energético, por alguma programação. Quer comentar alguma coisa, Bruna? Não. Oi, quer comentar alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo Tudo bem, bem. Roberto? Eu vou passar então para a pergunta. O Saler pode fazer a pergunta, Saler Cesário. Pode fazer a sua pergunta, Saler. Então, Bruna, eu queria te fazer uma pergunta com relação a... Não, teve uma aplicação da técnica, na minha experiência, onde acabou que eu acabei extrapolando as 3 horas, né? Deu um probleminha lá com os relógios. Eu acabei ficando 1 hora a mais. E procurando relatos, já vi histórias de outras pessoas também, que já aconteceram isso, de acabar extrapolando o tempo da técnica, né? E só queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se já chegou a acontecer isso contigo, o que você acha disso? Comigo não chegou a acontecer do relógio não tocar, alguma coisa assim, chegou a acontecer. Mas é interessante como que você ficou durante o experimento? Acho que é interessante você ver isso. Se você estava tranquilo, ali você ficou 4 horas, né? No caso disso, foi 1 hora a mais. Se você estava tranquilo ou se não, como que você ficou? Acho interessante observar isso. Mas comigo, especificamente, não chegou a acontecer isso do celular não tocar. De o relógio não despertar. Sim. Ah, legal. Interessante, né? É isso mesmo. Obrigado, Saler. Quer considerar alguma coisa? Fazer alguma consideração aí? Quer colocar alguma coisa para ela mais ou não? Não, para mim, no geral, era sobre isso mesmo. Que eu vi algumas pessoas que aconteceram isso, né? Só para... Ficaram mais de 3 horas, né? O pessoal é bom mesmo. Não é fácil, foi difícil. Mas é experiência, né? Isso aí. Obrigado, Saler. Agora nós temos aqui o Giliard Samuel, ele também quer fazer uma pergunta. Pode fazer agora, Giliard. Oi, Bruna. Parabéns aí pela completude. Eu queria te perguntar uma coisa. Você comentou da passividade alerta que você buscava aplicar. Queria saber se você aplicava mais alguma técnica, como a tábula rasa. Queria entender como você lidava com seus pensamentos durante a técnica. Porque devia haver oscilações, né? Momentos de muito pensamento, momentos de poucos. Como você lidava com eles? Então, né, muitas vezes, dependendo do padrão pensênico, eu não tinha muita facilidade para conseguir lidar mesmo. Principalmente quando era algum padrão mais negativo, algum padrão mais patológico, eu sentia bastante dificuldade de manter, né, de controlar isso. E aí, assim, o que mais me ajudava era a questão do... Como acho que eu até já comentei isso, o que mais me ajudava para conseguir controlar isso, e eu até passei a utilizar isso em outras ocasiões no meu dia a dia, é a questão do relaxamento do soma. Tanto que eu comentei aquela questão da técnica da relaxação psicofisiológica, né, que você faz contrações em determinadas partes do corpo e relaxa, como a questão da soltura, né? Não tensionar tanto a musculatura, não tensionar tanto o corpo, relaxar. E a questão da observação.
eu começava a observar aquilo que eu estava sentindo em vez de fugir. Porque o que acontecia? Às vezes no meu dia a dia, a tendência era fugir, não prestar atenção a determinados padrões persênicos que eu tinha ou que eu me conectava, né? A minha tendência era essa. E durante a unidade física vídeo, se você não prestar atenção naquilo que você está sentindo, você não faz a técnica, acaba saindo, né? Algumas vezes que eu não concluí o experimento durante as 3 horas foi por conta disso. Acabava ficando impulsiva e saía antes de terminar. Foram 5 experimentos que isso aconteceu. E era justamente por causa disso, porque eu não estava percebendo ali o que eu estava fazendo. Então, essas 2 condições eu percebo que me ajudou. A questão do relaxamento físico e a observação daquilo que você está sentindo e pensando. E aí, no momento que você começa a observar, também a gente começa a questionar também. Aí vem um pensamento, aí você está prestando atenção naquilo, aí você questiona, mas por que eu estou pensando isso? Isso faz sentido? Isso é real? Isso tem relação com a realidade? Aí isso ajuda na questão do autocontrole no domínio. E mais uma coisa, você percebeu uma facilidade maior no dia a dia de uma soltura energética e de trabalhar melhor com as energias depois da aplicação? Percebi. Isso fica bem claro, principalmente, hoje eu também ainda percebo, né, comparado de antes das aplicações das técnicas, mas isso fica muito claro também após você terminar o laboratório. Você sente uma soltura, isso mesmo que você falou, uma soltura maior, energética, uma facilidade de trabalhar as energias, devido até à desintoxicação que ocorre, né, às vezes durante o laboratório, e a questão também da mudança da forma como a gente está pensando e vendo algumas situações. Aí isso acaba naturalmente impacta as renovações que a gente faz, né, as ideias de renovações que a gente tem. Se a gente coloca em prática, isso vai impactar as nossas ações, né, e vai impactar a nossa pensanidade, né, e por consequência o trabalho com as energias e tudo mais. Mas sim, eu percebi essa relação sim, e fica bastante clara, principalmente quando você termina o laboratório ali, nas primeiras horas ali, quando você acaba no primeiro dia, fica muito claro essa diferença. Obrigado, Giliane. Obrigadão. Ok. O Ney, você está na fila para perguntar? Você colocou aqui, é tua próxima. Não, eu já perguntei. Tá bom, obrigado. Aqui tem uma pergunta da Andréa Greiner. Ela pergunta assim: Bruna, parabéns pela pesquisa. Como você vê a imersão existencial? É possível na fase adulta? A inversão existencial, está perguntando? Como você vê a inversão existencial? E se é possível na fase adulta? Então, a inversão existencial, ela é uma técnica de planejamento máximo da vida humana. Então, por conta disso, o planejamento ele precisa ser antecipado, né? Ela é uma técnica que visa você antecipar esse planejamento máximo da vida humana. Para ocorrer essa antecipação do planejamento, ele precisa ser iniciado ainda na juventude, ou na adolescência, ou ali até os 26 anos de idade. Então, o início da técnica, ele tem essa faixa etária. O que pode ocorrer, em alguns casos ocorre, é que a pessoa já aplicava a INVEX intuitivamente, né? Ela já fazia o planejamento da vida humana, ela já teve antecipações na vida dela, antecipações, por exemplo, de assistência, antecipação da maturidade, ela já tinha isso, ela já aplicava intuitivamente. Então, ela conheceu, por exemplo, a Conscienciologia depois dos 26. E aí, a pessoa que tem que avaliar, né? Se ela fez alguma antecipação na vida dela, se ela aplicou a INVEX intuitivamente ou não. Mas, assim, de modo geral, o que a gente estuda, né, seria que tem esse limite de idade, que é os 26 anos para iniciar.
Não quer dizer que depois, na vida adulta, a pessoa vai deixar de aplicar a técnica da IVEX. Não, é uma técnica para a vida toda. Mas aí tem essa questão que é devido à maturidade biológica. Aos 26 anos de idade, a consciência ela já atingiu a maturidade biológica. Então, muitas vezes ela já entrou em situações da vida que castram, diminuem a liberdade dela. Isso faz com que ela não consiga fazer esse planejamento máximo da vida humana como um todo, né? Porque ela já tem algumas limitações que a própria vida colocou. Ok. Olha, pessoal, quem quiser pode colocar mais perguntas ou entrar na fila para perguntar, tá bom? A gente agora não tem nenhuma pergunta no chat por enquanto, então eu vou fazer uma pergunta para você, Bruna. Se você, durante os experimentos que teve da imobilidade física visual, você conseguiu conectar alguma coisa do curso intermissivo, alguma ideia inata, alguma situação que você tem que trabalhar, se houve uma inspiração em relação ao curso intermissivo. Sim, veio algumas ideias relacionadas ao período intermissivo e a minha manifestação no período intermissivo. E assim, em relação a essas ideias do curso intermissivo, inicialmente, essas ideias me trouxeram um choque, né, de realidade, porque eu comecei a comparar essas ideias que eu tive em relação ao curso intermissivo e a minha manifestação hoje. E o que eu percebi é que na prática tem um gap muito grande entre a minha manifestação hoje e a minha manifestação no curso intermissivo, né? Eu refletindo sobre essas ideias que eu tive, eu vi que tinha um gap muito grande. E no início isso me trouxe um impacto um pouco maior, mas aí depois eu fui assimilando um pouco melhor a situação, né? E aí eu percebi que isso é uma coisa que precisa ser trabalhada e que faz parte, né? Que precisa ser colocado em prática aos poucos. Aí, também em relação à ideia de coisas, de ações, de coisas para fazer, também veio ideias relacionadas à autopesquisa, ideias relacionadas à escrita. Me veio algumas ideias assim de coisas para me desenvolver nesse sentido. Ok, tá bom. Pessoal, podemos lá, quem quiser perguntar aí. Se a Maria Ângela quiser fazer uma pergunta aí, quer fazer, Maria Ângela? Porque você colocou aqui no site, eu achei que já tinha feito a tua pergunta para a Bruna. Você quer comentar alguma coisa aí? Se não, eu vou fazer uma outra pergunta. Vocês podem colocar, quanto mais perguntas a gente fizer para a Bruna, mais ajuda ela a desenvolver a pesquisa dela. Aí, ok? Podem aí. Vão pensando na pergunta enquanto eu faço mais uma para ela. Tá, eu tenho. Saler Cesário vai fazer outra pergunta. Saler, então pode fazer. Ativar o vídeo aqui. Então, Bruna, só com relação a essa questão dentro da INVEX também, né? Um dos temas que a gente estuda bastante dentro da INVEX é a questão da autoidentificação somática, né? Tem todo um contexto importante para esse processo de planejamento máximo da vida humana. E eu queria saber se você consegue enxergar uma relação entre esses dois pontos, né? Entre a imobilidade física visual e esse processo de autoidentificação somática, uma vez que eles são próximos, assim, no nível, tipo, holossomático, né? Eles estarem girando no mesmo âmbito. Você consegue encontrar alguma relação entre esses dois pontos? Como é que você vê isso? A imobilidade física visual e a autoidentificação somática, né? Esses dois. Yes. Então, eu acho que eles têm bastante relação, né? Porque a questão da autoidentificação somática, ela para quem não sabe, ela é a questão da pessoa identificar aspectos específicos do soma dela para potencializar esses aspectos positivos e minimizar, digamos assim, os aspectos mais negativos. E essa identificação, né, ela é feita de vários aspectos, desde aspectos mais genéticos, que você tem
influência dos pais, né, dos familiares, e também, às vezes, saber diferenciar aquilo que vem deles ou aquilo que é uma característica só sua. E a mobilidade física vídeo, ela permite, né, que a gente consiga começar a observar quais são esses aspectos somáticos que a gente tem, né? E ela permite que a gente consiga fazer essa observação, né, durante os experimentos. Aí, assim, dentro do que você falou até na INVEX, tanto a autoidentificação somática, né, quanto a questão da imobilidade física, elas são complementares na INVEX, né? E elas servem para auxiliar, né, o jovem na questão do domínio do soma, né? Por exemplo, na imobilidade física vídeo, você vai controlar as suas reações, vai controlar o seu soma. Na autoidentificação somática, você vai identificar, né, quais são aqueles pontos que estão influenciando a sua manifestação e que tem relação, né, com o soma. E aí você vai começar a trabalhar nesses pontos que são mais, digamos assim, que te atrapalham, que vai potencializar aqueles pontos que te beneficiam, né? Por exemplo, uma pessoa que tem bastante resistência física, ela pode tanto pesar para o lado mais negativo, às vezes ela tem muita resistência, ela tem muita energia, e aí ela acaba indo para o lado de ser muito workaholic, trabalhar demais em excesso, né? Mas esse trafor de resistência física, ele é um trafor, se ele for bem utilizado. A pessoa pode utilizar isso para potencializar a programação existencial dela. Aí eu vejo que seria nesse sentido essa relação, né? Elas são complementares com a execução da própria INVEX, né? Para a gente conseguir otimizar a vida, né? Seria isso? Eu acho que sim, né? Acho legal. Beleza. Muito bom. Tá bom? Tá bom, Sara. Tem o Ney agora. Ney, tu pode falar também. Pode fazer outra pergunta. Abri. Bruna, vamos falar de algumas coisas mais leves. Mas, quando a gente está na poltrona, na experiência da imobilidade física vídeo, comigo já aconteceram várias vezes, mas uma das coisas que mais me fascinou foi a parede branca na minha frente. Aquela parede branca, à medida que o experimento realmente começa, no meu caso, e essa é a minha pergunta para você, no meu caso, ela começa a se desvanecer e vira como se fosse assim, uma tela de algum filme que é fantástico. É claro que esse tipo de experiência pode dar algum medo no experimentador, alguma sensação, sei lá, de o que vai acontecer comigo agora? Vem algum monstro ultramarino me pegar pelo pé, alguma coisa assim. Então, Bruna, quais foram as suas experiências nesse sentido? Como é que aquela parede branca te tratou? Supondo que você tivesse de olhos abertos, né? Uhum. Então, algumas vezes, né, eu percebi essa questão que você falou essa questão de esvanecimento, né, essa questão de parecer que está mais nublado, assim, e algumas vezes até ampliava a questão da clarividência, né, em algumas ocasiões, como você está ali concentrado, utilizando, você começa a perceber melhor a clarividência. Aí foi nesse sentido que eu percebi. Algumas vezes eu tinha questão de clarividência percebendo, né, as presenças no ambiente com o CX, e em algumas outras situações era mais uma clarividência viajora, assim, onde eu via outros ambientes, outras ocasiões. Não sei se seria bem uma clarividência viajora, mas era estar vendo
outro ambiente. É como se fosse uma tela, assim, como você comentou. Isso aconteceu poucas vezes, assim. A maior parte das vezes eu ficava percebendo mais a questão das energias. Eu percebia muitas vezes a questão, principalmente no início da unidade física vídeo, onde precisa montar, às vezes, um campo ali para você fazer o experimento. Aí, às vezes, eu ficava observando ali e eu percebia a energia saindo de mim, assim, aquela esterilização de energia, eu conseguia perceber aquela nuvenzinha, assim, de energia saindo. Eu conseguia perceber o aspecto que eu mais percebi durante os experimentos, assim, com maior predominância, foi essa questão das energias do ambiente que eu conseguia visualizar melhor. Legal. Muito bom. Tá bom. Então, tá bom. Nós temos aqui uma pergunta do Giliardi, que é a pergunta... Acabou, Ney? Ney, você terminou? Eu terminei, sim, Jamar. Tá bom. Obrigado. O Giliardi, ele também pode fazer a pergunta dele. Você comentou da questão da resistência física, auxiliar também, por exemplo, no cotidiano. Uma pessoa com uma resistência física pode até ser workaholic, né? Mas se ela conseguir lidar bem, ela tem uma resistência maior realmente para levar as tarefas do dia. Aí na questão da psicomotricidade, da inteligência psicomotora, o que você vê de atributos positivos que pode ser utilizado no dia a dia? E esse domínio psicomotor. Do domínio psicomotor ou das habilidades? Deve pensar do domínio, das habilidades, dos atributos. Por exemplo, uma pessoa um esportista, por exemplo, um atleta, ele tem uma determinação muito grande, não teria, para realizar isso, para ter esse domínio psicomotor sobre-humano. E essa determinação ele pode usar em outros lugares também, se ele focar. Então, que outros atributos você vê que essas pessoas que têm essa tendência a esse domínio psicomotor podem utilizar no dia a dia? E como também ter esse domínio auxilia? Então, eu acho que, assim, essa questão do domínio psicomotor, né, ela está bastante relacionada com a vontade da pessoa. A questão da pessoa dominar a sua vontade. Ela coloca a vontade dela sobre o soma. E o que também às vezes acontece é o oposto, né? A pessoa às vezes se deixa levar, se deixa influenciar por algumas reações do soma. E essa questão até do atleta que você falou, ele potencializa essa vontade dele sobre o soma, né? Então, eu acho que nesse sentido a pessoa pode utilizar essa vontade de diversas maneiras. Ela pode utilizar essa vontade de maneira mais evolutiva, né? Para atividades que ela vai fazer proexológicas, que ela programou no curso intermissivo, ou ela pode utilizar de maneira não tão eficiente, né? E aí, dentro disso, outras questões, né? O autodomínio da vontade, que quando a pessoa tem isso, eu acho que facilita no autodomínio do soma. A questão da resistência física. Às vezes, até mesmo a pessoa identificar no soma dela algumas doenças que ela pode ter, né? E como que, às vezes, aquilo é para ajudar ela em determinada situação, né? Às vezes, não necessariamente um aspecto que parece negativo, ele é totalmente negativo. Muitas vezes ele pode ter até sido planejado, né, para ajudar a pessoa, às vezes, a diminuir um determinado trafar que ela tem, que se ela sabe que se ela for naquela linha, ela pode se desviar, ela pode fazer algo errado. Então, eu acho que seria nesse sentido, assim. Eu acho que seria isso. Tudo bom, Giliardi? Quer comentar aí, não? Tá ok? Tá bom. Agora tem uma pergunta aqui da Arit.
Ela pergunta, Bruna, fale da frase enfática, em especial referente à imobilidade física vídeo e recuperação de cons. Você teve recuperação de cons? Sim. Então, só para me ler aqui minha frase enfática, ela fala o seguinte, né? A aplicação precoce da técnica da imobilidade física vídeo pelo inversor antecipa o autocontrole somático, proporcionando as condições basais necessárias à recuperação de cons mágicos. Por que coloquei isso? Porque a questão da recuperação de cons, ela exige que você tenha um mínimo ali de autocontrole, de suficiência. Então, eu vejo que essa questão do controle somático, ela é uma condição basal, um fundamento para que a pessoa consiga recuperar cons. Por isso que eu coloquei isso. Porque o que são os cons? Né? São as unidades de medida de lucidez da consciência. Aí, quando a gente ressoma, a gente perde essas unidades de medida e vai recuperando gradativamente ao longo da vida. Mas, assim, para a gente conseguir, na minha visão, para a gente conseguir recuperar isso com mais rapidez, né? Com mais eficiência, precisa que a gente vá fazendo esse domínio do soma, né? Potencializando essa questão do domínio do soma. E aí eu vejo que essa questão do autocontrole somático é uma condição básica, né? Para a pessoa conseguir recuperar cons. Porque é só você comparar com um jovem, né? Com uma pessoa mais jovem ali na adolescência. Às vezes ela está ali ainda constituindo o corpo, constituindo o soma, e ela pode, né, ocorrer de ela ter no maioria dos casos, ela é mais imatura, né? Ela não tem maturidade, ela ainda está se desenvolvendo. E quanto mais a pessoa vai estabilizando essa questão do soma, mais ela vai abrindo espaço para recuperar a maturidade a partir até mesmo das experiências que ela tem e recuperação de cons. Então, nesse sentido, assim, a relação que eu fiz ali na frase enfática seria essa. A questão da pessoa desenvolver essa condição basal de autocontrole do soma vai potencializar a questão de recuperação de cons dela. Aí, em relação à recuperação de cons que eu tive algumas questões mesmo assim, de mudança na forma de pensar. E elas ocorreram assim de maneira rápida, digamos assim, a partir do momento que eu comecei a fazer essas reflexões mais profundas durante a técnica, aí eu comecei a mudar algumas formas de eu ver algumas situações, algumas formas de encarar algumas coisas, e aquilo ocorreu com uma maior facilidade. E aquilo também, por consequência, melhorou algumas manifestações minhas, né? Algumas manifestações pessoais. E aí, por isso ter acontecido de maneira assim rápida, assim, não foi algo muito difícil, então eu considero que isso tenha sido uma questão de recuperação de cons. Ok. Agora tem a pergunta aqui da Mônica Martins. Ela pergunta assim, Bruna, houve algum momento que você pensou em desistir do experimento por ter se proposto a fazer 50 vezes? Ou se agarrou no trafor da determinação? Então, em relação a 50 vezes, não teve nenhum momento que eu pensei assim, não vou mais aplicar 50. Isso sempre se manteve firme. Mas alguns experimentos, sim, durante mesmo o laboratório, durante o experimento, acontecia essa questão de querer sair do laboratório ali no meio, né? Não conseguir terminar. Às vezes eu estava num padrão pensênico não muito legal, aí tinha essa vontade de, não, eu vou sair daqui, eu não quero ficar aqui, e aquela dificuldade de se manter parado ali, aquela vontade de querer sair. Então, isso ocorreu aí em alguns laboratórios, sim,
Mas, especificamente em relação às 50 vezes que eu me propus a fazer, isso não ocorreu. Eu me mantive ali firme. Eu pensava, não, se hoje eu não conseguir fazer, na próxima eu vou fazer melhor. E assim, pensei, na próxima eu vou tentar fazer um pouquinho melhor. Na próxima eu vou fazer isso. Você Eu perguntei, até porque, Isamar, eu estou pensando já no laboratório lá no Conscienciário de 10 dias na Aracê, né? Já começamos a um treinamento, começamos a aplicar algumas técnicas, já começa pelo serenário, aí deve mais uma vez, 2 vezes, porque é pré-requisito, e aí, de repente, aplicar essa técnica aí, eu acho que vai nos ajudar bastante também, já é um treino. Obrigada, Bruna. Eu ia fazer, Bruna, uma pergunta parecida com essa. E assim, por que você decidiu escolher essas 2 técnicas? Que elas são técnicas que exigem uma determinação da vontade, né? Então, tanto 50 vezes mais algum experimento, qualquer que seja ele, né? E também da imobilidade física vígil. Elas exigem, assim, uma determinação da vontade. Aí você considera que a força de vontade já é um trafor seu, bem desenvolvido? Você acha que é um trafor já estabelecido? Eu acredito que sim, porque tanto a técnica das 50 vezes mais, ela é uma coisa assim que me traz quando eu penso, né, nessa técnica, ela me traz uma motivação assim espontânea na aplicação dessa técnica. Eu não penso que seria algo chato ou algo estafante assim. Eu não consigo, por conta de ser essa questão, essa motivação que eu tenho mais natural, eu não consigo identificar assim com clareza um ponto específico do que porque eu escolhi essas técnicas especificamente. Eu estava um dia refletindo, né? E aí me veio essa ideia. Eu estava pensando sobre a questão da imunidade física vígil e alguém chegou e comentou assim para mim sobre a questão da técnica das 50 vezes mais. E aí, como eu estava pensando naquilo, eu fiz a associação. Seria interessante aplicar a imunidade física vídeo 50 vezes para ver como que vai ser esses experimentos, né? Eu já tinha aplicado, antes de eu fazer essas 50 vezes, eu já tinha aplicado algumas vezes anteriormente, acho que dava umas 10 vezes por aí, e aí eu decidi aplicar essas aí. Mas foi algo assim bem natural, foi uma motivação assim que veio assim para mim fazer. E você fez o laboratório, eu não me lembro se você falou que fez o laboratório no CAEC? Você fez lá? Eu fiz um laboratório no CAEC. Tá bom. E foi bastante interessante, acho que foi a primeira que eu fiz, foi no laboratório do CAEC, e foi bastante interessante de observar, né, a questão do como o nosso soma é um bicho, assim, digamos assim, como aí você não consegue controlar, aí você você tenta não engolir, aí começa a sua boca encher de água, né, de saliva, aí você começa a observar aquilo, aí você começa a perceber, né, o quanto o nosso soma ele é assim limitado, né, ele é assim, tem essas reações e foi bastante interessante nesse sentido de observar, né, a questão do soma, especificamente nessa experiência que eu tive no laboratório do CAE. Eu já apliquei também, uma vez eu apliquei 10 vezes, mas não foi continuamente todo dia, foi uma vez por semana. E eu tinha essa dificuldade mesmo da salivação. Era muita salivação e eu não conseguia, eu tinha que engolir a saliva, né? Tinha que parar para engolir, também muita lacrimejação nos olhos. Essa é uma dificuldade grande, né? O Ney até comentou aí de ver, né? Você está ali na parede, olhando tal, daqui a pouco dá uma sensação nos olhos, né? Começa a ter uma lacrimejação. Essa é uma dificuldade para mim dessa técnica, de fazer essa técnica. Então, isso é justamente porque esses são um movimento de engolir, né? O movimento de piscar, são movimentos involuntários, né? A gente faz sem perceber, sem consciente. E aí, quando a gente para e tenta controlar isso, aí a gente não consegue, né? Aí começa aquilo e vai, aí a garganta fica seca. Isso também, a maior dificuldade que eu tive durante os laboratórios foi a questão dos olhos.
Depois de um tempo que eu apliquei várias vezes, o soma eu já não tinha mais dificuldade de ficar parada. Rapidamente ali eu sentava, trabalhava as energias e eu conseguia ficar parada. Mas os olhos realmente eram uma dificuldade. E aí às vezes eu até fechava os olhos, né, para tentar se manter na experiência, depois voltava e tentava manter aberto. Mas isso realmente eu percebo que é um dos pontos mais difíceis. Para mim, essa questão dos olhos realmente dos olhos foi um dos pontos mais difíceis. A questão da salivação que você comentou, ela já tinha um momento que parava, assim, que eu percebia que não formava mais. Aí eu conseguia manter. Só que essa questão mesmo, eu acho que é o mais difícil do experimento mesmo, eu concordo com você. Tem até outras pessoas que aplicam, né, elas comentam sobre a questão dos olhos e tudo mais. Ok. O Ney quer fazer mais uma participação aí, Ney? Pode ficar à vontade aí. É o seguinte, eu tenho uma opinião. A minha opinião é a seguinte: toda vez que a gente tenta controlar os nossos instintos básicos, que garantem a nossa sobrevivência, por exemplo, a saliva é importantíssimo. Os olhos, ninguém nega que os olhos sejam muito importantes. Então, eu tenho a impressão que é muito melhor a gente conceder, engolir a saliva ou dar uma piscadinha e não se afastar do objetivo real da técnica, né? Que é ficar vígil e o mais imóvel possível. Eu tenho a impressão que a experiência se corrompe quando a gente tenta dominar o soma demais. O soma faz parte. Nunca a gente vai conseguir dominar o soma. Alguns faquires conseguem, não sei se o Isamar consegue, mas eu não consigo. Então, eu acho que o importante dessa experiência é a ligação extrafísica, né? que é mais ou menos independente de deixar o soma funcionando ou não. É claro, a gente não quer que o soma pare de funcionar, porque senão a gente vai estar fazendo a última experiência. Mas se preocupar demais com o soma durante a experiência, eu tenho a impressão que põe em risco algumas partes muito valiosas da experiência. O que você acha, Bruno? Sim, eu concordo com você nesse aspecto, que a gente não pode colocar força para tentar controlar, né, essa questão da imobilidade. Mas ela precisa ocorrer de maneira mais natural. É por isso que até nas vezes que eu tentei fazer essa força para controlar, às vezes, os olhos, o movimento, eu não consegui. E nas vezes que eu tive um relaxamento maior, aí eu consegui até mesmo ficar sem piscar. Daí eu relaxei, e aí eu consegui. E aí, nesse sentido, eu concordo com você. Ele precisa ocorrer de maneira mais natural, essa questão do não piscar, do não engolir. Ele precisa acontecer a partir do relaxamento. Porque, às vezes, nas experiências que eu tive, né, se eu colocava muita força para não piscar ou não engolir, aí eu acabava ficando ansiosa, eu não me preocupava que eu não estava conseguindo fazer a técnica e não aproveitava o experimento. Exatamente. E nas vezes que eu relaxava, às vezes eu nem estava pensando em não piscar, mas eu conseguia não ficar sem piscar. É até meio contraditório. Eu acho isso muito importante para distribuir entre os nossos, né, na Conscienciologia, dos candidatos e futuros candidatos à experiência, para não forçar. Porque o acoplamento extrafísico, ele não pode ser forçado, ele tem que ir acontecendo, na minha opinião. E desse ponto de vista... O Botafogo lá... Eu não estou entendendo nada. Tem aberta. Pode falar, Ney, pode completar. Se o Botafogo me der licença, eu completo.
Então, a recuperação de cons, ela também não pode ser um processo forçado. Ela é um processo natural, mas não é um processo contínuo. É um processo que depende muito do exercício, da aptidão e da proexis da pessoa. Você não pode querer que todo mundo recupere os cons, porque pode recuperar cons que nunca teve. Então, não é uma tarefa fácil, precisa muita lucidez. Você achar que recuperou algum grau de conhecimento que está na tua aula memória e não ficou delirante achando que recuperou. Sou meio radical, né, Bruno? Mas ok? Entendi. Legal. Ok? Quer fazer o comentário, Bruna? Nós já estamos... Não? Nós já estamos chegando agora no final da debatologia. Aí a gente vai passar, assim, para você quiser falar algumas considerações, o que você sentiu, como é que você está, quer comentar alguma coisa sobre aí o evento, você pode falar aí. Fica à vontade de falar as tuas palavras finais aí. Então, assim, da minha parte, só queria agradecer, né, pela oportunidade, pela participação de todos, né? E seria isso, mais um agradecer, né? Ajudou bastante, enriqueceu bastante a questão da minha pesquisa, o debate. Ok. Quem quiser fazer alguma... A gente deixou no site, aí no chat, o artigo da Bruna. Quem quiser escrever alguma coisa, fazer um comentário, pode escrever e depois enviar para você, né, Bruna? Você quer deixar algum... Aqui no artigo não tem um e-mail, mas se mandar aqui, deixar no chat aqui, a gente pode depois enviar para você esse comentário. Então, olha só, nós vamos chegando ao final, a gente agradece a participação da Bruna aí, do pessoal da Simvex, a gente espera que eles voltem aqui, vamos fazer outros convites, estejam a porta aberta aqui para todos vocês aí apresentarem as suas pesquisas aqui, tá? E aí eu ia pedir agora um auxílio aí do pessoal para me dizer aí quantas perguntas foram feitas e falar sobre o nosso próximo evento de debatologia. Se a Lia ou se a Ana pudessem colocar aí para mim. Quantas perguntas? Das pontuações, Isamar, foram uma média de 40 participantes e 41 perguntas. Daí eu deixo para a Ana ou para a Lia fazer os comentários do convite para o próximo debatologia. Parabéns, Bruna, obrigada pela tua participação aí, pelo teu debate, foi muito interessante. Vai nos auxiliar muito, nós que já passamos, vamos nos preparar para a próxima, né? Nada como ouvir vocês, os inversores. Parabéns. Obrigada. Então, para o próximo debatologia, que vai ser no dia 5 de julho, a gente vai ter a temática Cognópolis. E aí o debate vai girar em torno disso, nós vamos ter vários convidados, e o assunto aí vai ser centrado pela equipe da Comissão Cognópolis do campus Aracê. Então, para quem quer ter mais informações a respeito dessa temática de campus, de construção de campus e Cognópolis, e já estão todos convidados aí para a gente. Dia 5 de julho, é um domingo, às 9 da manhã, e na mesma forma aqui da live. Ok? E quanto às participações, hoje deu um pico de 43 participações e a quantidade de perguntas aí que a Aride trouxe. Beleza. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? A gente agradece muito a participação de todos que fizeram perguntas, os que participaram também ouvindo aí, né? Com atenção, e da Bruna aí. Valeu, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite.